Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os males em nome do Senhor Jesus Cristo. E dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele e obedecer também a palavra. Quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 44, do versículo 1 até o versículo 34, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: astúcia de José para deter seus irmãos. O versículo 1: E Deus ordenou que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem. Levai e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. O versículo 2: E o meu copo, o copo de prata, porá na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra que José tinha dito. Versículo 3: Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, e ele com os seus jumentos. Versículo 4: Mas saindo eles da cidade, não se havendo ainda distanciados, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, e dirás: por que pagaste o mal por bem? Versículo 5: Não é este o copo em que bebe o meu Senhor, pelo qual bem adivinha, e procedeste mal no que fizeste? Versículo 6: E alcançou e falou ele a mesma palavra. Versículo 7: E eles disseram eles: por que diz, meus senhores, tal palavras? Longe esteja teu servo de fazer semelhante coisas. Versículo 8: Eis que o dinheiro que temos achado na bocas dos nossos sacos, te tornaremos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro. Referência do versículo 8, livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 21. E aconteceu que, chegando nós à venda, abrimos nosso saco, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, o nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em nossas mãos. O versículo 9 do capítulo 44 de Gênesis: Aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor. O Senhor aqui é o José. Referência do versículo 9, livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 32.
E com quem achar os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nosso irmão o que é teu do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. O versículo 10 do capítulo 44 de Gênesis. E eles diz: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será o meu escravo, porém vós serei desculpado. Versículo 11. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, cada um abriu o seu saco. O versículo 12. Buscou, começando do maior, que é Rube, e acabando no mais novo, que é Benjamim. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Referência do versículo 12. Li de Gênesis, capítulo 37, versículo 29. Tomando, pois, Rube a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos. O versículo 13 do capítulo 44 de Gênesis. Então rasgaram as suas vestes, carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. Versículo 14. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra, cumprindo o sonho que José sonhou. Referência do versículo 14, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 7. Eis que estávamos atado molho no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que o vosso molho rodeava e inclinava ao meu molho. Esse é o sonho de José. O versículo 15 do capítulo 44 de Gênesis. E disse ele José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Versículo 16. Então disse Judá: que diremos, meu senhor? Que falaremos? E como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo. Referência do versículo 16. Li de Gênesis, capítulo 44. Contexto da palavra astúcia de José para deter os seus irmãos. Versículo 1. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche o saco desses varões de mantimento,
enquanto pode levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. O versículo 17 do capítulo 44 de Gênesis. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será o meu servo. Porém, vós subi em paz para o vosso pai. Referência do versículo 17, livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O versículo 18 do capítulo 44 de Gênesis. Então Judas se chegou a ele e disse: ai, Senhor, o Senhor que é José, meu, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Referência do versículo 18, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 30. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falasse porventura, se achar ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. Ali está falando Abraão. O versículo 19 do capítulo 44 de Gênesis. Meu Senhor perguntou ao seu servo, dizendo: tende vós pai ou irmão? José perguntou. O versículo 20. E disse ao meu Senhor: temo um velho pai, um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. O versículo, referência do versículo 20. Lê de Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Contexto da palavra: José vendido por seus irmãos. Versículo 3. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez ele uma túnica de várias cores. O versículo 21 do capítulo 44 de Gênesis. Então tu disseste a teu servo: trazei-mos a mim, e porei os meus olhos sobre ele. Referência do versículo 21, de Gênesis, capítulo 42, versículo 5. Capítulo 42, versículo 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinha lá, porque havia fome na terra de Canaã.
O versículo 22 do capítulo 44 de Gênesis. E nós dissemos a meu Senhor: aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Versículo 23. Então tu disseste a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer conosco, nunca mais verei a minha face. Referência do versículo 23. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 3. Contexto da palavra: os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Versículo 3. Mas Judá respondeu eles, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não verei a minha face se o vosso irmão não vier convosco. O versículo 44 do capítulo 40, o versículo 24 do capítulo 44 de Gênesis. E aconteceu que, subindo nós o teu servo, meu pai, e contamos ele as palavras de meu Senhor. O versículo 25. E disse nosso pai: voltai e comprai nós um pouco de mantimento. Referência do versículo 25. Livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 2. Contexto da palavra: os irmãos de José descem ao Egito. Versículo 2. E disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai nós trigo, para que vivamos e não morramos. O versículo 26 do capítulo 44 de Gênesis. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. O versículo 27. Então disse nós, o teu servo: meu pai, vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos. A mulher dele aqui é Raquel. Referência do versículo 27, livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Referência do versículo 27, livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 19. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. O versículo 28 do capítulo 44 de Gênesis. E ausentou-se de mim. E eu disse: certamente foi despedaçado e não tem visto até agora. Referência do versículo 28. De Gênesis, capítulo 37, versículo 36, 33.
E conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera comeu. Certamente foi despedaçado José. O versículo 29 do capítulo 44 de Gênesis. Se agora também tirarde a este da minha face, e ele acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com aflição à sepultura. Referência do versículo 29, livro de Gênesis, capítulo 42, versículo 36. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tem de mim desfilhado, José não existe, Simeão não está aqui. Agora levarei a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. O versículo 30 do capítulo 44 de Gênesis. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai e o moço, não indo conosco, como a tua alma está ligada com a alma dele. Referência do versículo 30. Livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Contexto da palavra: amizade de Jônatas para com Davi. Versículo 1. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi. E Jônatas amou como a sua própria alma. O versículo 31 do capítulo 44 de Gênesis. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, o moço que é Benjamim, morrerá, e teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Referência do versículo 32. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 43, verso 9. Eu serei fiador por ele da minha mão, requererá, se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. O versículo 33 do capítulo 44 de Gênesis. Agora, pois, fica o teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, que suba o moço com seu irmão. Referência do versículo 33. Livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32.
Contexto da palavra: Moisés intercede pelo povo. Versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não risca a mim, peço-te do teu livro, que tem escrito. O versículo 34 do capítulo 44, para terminar. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai? Este foi o livro de Gênesis, capítulo 44, do versículo 1 até o versículo 34, Bíblia João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, da graça, da força, para nós vencer as lutas, as provações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do Senhor. Até o próximo vídeo, assim se o Deus permitir. Amém.